Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu aceitar as contas dos seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dai-me o prazo e eu te pagarei. Mas o patrão não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuravam o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. E assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos cantar o refrão. O refrão novamente. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Então, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, vocês que estão aqui presentes, aqui na paróquia, Nossa Senhora do Carmo, aqui em Paranavaí, vocês que nos acompanham pela rede social, Facebook também oficial da paróquia, né? E também vocês que estão sintonizados conosco, rezando, acompanhando esse momento dessa Santa Missa pela Rádio Cultura aqui também de Paranavaí. Então hoje, nessa celebração da Santa Missa, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. E também hoje o penúltimo dia do cerco de Jericó, né? Vocês ao longo de vários dias estão vindo aqui na igreja, outros estão acompanhando pela rede social, vocês estão rezando, né? Esse cerco de Jericó, estão fazendo esse combate espiritual, né? Contra tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é trevas, aquilo que é pecado. Vocês também estão renovando, né, essa disposição de acolher melhor a palavra de Deus e de se libertar, né, de tudo aquilo que tenha sido muitas vezes condicionamentos, amarras, né, que tem muitas vezes não deixado vocês ser essa pessoa realizada na vida, nesse encontro, nessa paz com o Senhor. Então quero parabenizar cada um de vocês, né, por todo esse esforço que vocês têm feito ao longo desses dias. E hoje a liturgia da palavra que nós ouvimos, a leitura do livro do Eclesiásticos, da carta de São Paulo aos Romanos e também esse evangelho segundo Mateus, traz para nós a seguinte reflexão sobre o perdão, né? Nós precisamos perdoar. Deus, Ele agiu conosco com misericórdia, né? E por isso, essa grande desafio, né? Para que nós também não tenhamos esse coração rancoroso, cheio de ódio, cheio de vingança, né? Mas que nós procuremos sempre perdoar e agir com misericórdia. Então esta é a reflexão, né, que eu vou meditar com vocês nesta homilia. Então a leitura do livro do Eclesiástico.
nessa leitura que nós ouvimos, lá já no Antigo Testamento, o povo já vivenciava essa questão do perdão. Então nós ouvimos a leitura, que eu faço a questão de novamente ler para vocês, aonde diz: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas de seus pecados. Perdoa a injustiça cometida contra o teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Então nós vimos que essa palavra já fazia parte da motivação de todo o povo de Israel. Então, não guardar raiva, não guardar rancor, né? Esse sentimento que está presente dentro de nós, né? Então o povo, eles tinham esse esforço. E o povo pensava da seguinte forma, né? A nossa vida aqui é muito breve. O que adianta você ficar a vida toda guardando raiva, guardando rancor, né? Tentando se vingar, sendo que depois você vai partir desta terra. Depois você vai encontrar com quem? Com Deus, né? Se Deus, Ele é capaz de nos perdoar, Deus nos perdoa. Quem somos nós, né, que não temos a capacidade de perdoar? Será que nós somos mais do que Deus, né? Queremos colocar mais do que os acima de Deus, que não podemos dar o perdão? Então esta é a indagação que o povo de Israel fazia. Então, para que as pessoas pudessem motivar a sua espiritualidade para essa dimensão do perdão. Por isso que São Paulo, ele vem também nos alertar na segunda leitura que nós ouvimos. Quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Deus, né? Nós temos que vivenciar no nosso dia a dia esta realidade do perdão, do amor ao próximo, né? E aí no Evangelho nós encontramos Jesus que nos fala do perdão. Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus vai mais além. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que quer dizer isso quando Jesus fala para Pedro? Que o perdão, ele tem que ser infinito, né? Nós agora não podemos ser pessoas calculistas, né? Ficar calculando quantos perdão eu estou oferecendo. Não. A nossa vida, a nossa conduta tem que ser sempre com misericórdia. Precisamos agir com misericórdia, assim como Deus, Ele é misericordioso para cada um de nós, né? Aí Jesus cita esse exemplo daquele empregado que devia para o seu patrão, né? Ele foi lá, suplicou, o patrão perdoou a sua dívida, né? Foi misericordioso com ele. Mas também ele tinha algumas pessoas, esse empregado, né, que também estava em dívida com ele. E quando essas pessoas chegaram para ele e pediram misericórdia, pediram perdão, pediram paciência, o que ele fez? Ele recebeu o perdão, mas ele não foi capaz de dar o perdão. E nós vimos aí a situação tão trágica que o Evangelho descreveu para nós, né? Você recebe o perdão e você não é capaz de perdoar. Então nós somos convidados hoje a olhar para a cruz, né? E aí na cruz nós encontramos esse mistério pascal de Deus por nós, né? A sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. E na cruz, Jesus nos deu a maior lição do amor e do perdão. Quando diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
Então hoje, nesse final de semana, então a palavra vem nos interpelar a cada um de nós, né? Como eu estou vivenciando essa dimensão do perdão na minha vida? Quem sabe você que está aqui na igreja, você ainda tem um coração rancoroso. Quem sabe você ainda tem sentimento de ódio. Quem sabe você tem muitas mágoas, né? Sentimento de vingança. Talvez alguém no passado fez tantas coisas para você e você ainda continua com esse coração amargurado. Você não é capaz de liberar o perdão. E você está sofrendo por isso. Então, vocês que estão participando do Cerco de Jericó, vocês que estão em casa, que estão me escutando nesse momento, desta homilia, né? Quem sabe você na sua família tem essa realidade de falta de perdão. E você sabe muito bem por que você não está perdoando. Porque você não está vivenciando a misericórdia de Deus na sua vida. Então essa palavra é direto para você hoje, né? Você muitas vezes está até comungando. Você está até rezando o Cerco de Jericó, né? Até reza o terço, até canta no coral, né? Até auxilia o padre na missa. Mas muitas vezes o seu coração ainda está um coração que não é misericordioso. E hoje Deus fala para você, né? Olha, meu irmão, minha irmã, né? É importante você perdoar. Perdoar é uma dádiva divina. Quem perdoa, ele se liberta de muitas coisas. É uma pessoa feliz. Quanto mais ódio, mais vingança você deseja para o seu próximo, vem tudo para você mesmo. Né? Quando você deseja um mal para alguém, aquele mal retrai sobre você mesmo. Né? Então, por isso, aquela pessoa que faz o mal, que fez o mal para você, o que você tem que fazer? Você tem que rezar por essa pessoa. Amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos caluniam, rezai por aqueles que vos perseguem. Quem é que fala isto? Jesus, né? Então nós encontramos alguém que nos diz e pede, né, para nós perdoarmos, para nós amarmos, viver a dimensão do amor e do perdão. E aquela pessoa que não perdoa é muito perigoso, porque ela vai trair sobre si mesma doenças incuráveis. Então muitas doenças que talvez muitos de vocês têm, talvez é por falta de perdão. Porque quando você não perdoa, você psicomatiza isto dentro de você e você atrai doenças. Então quantas pessoas estão sofrendo de doenças muitas vezes por falta de perdão? Tenta fazer essa experiência. Liberte, dá esse perdão. Coloque na mão de Deus. Tudo aquilo que você passou, que você sofreu, né? Que você recebeu por parte de alguém que fez o mal para você. Então coloque diante do coração de Jesus. E liberta. Coloque hoje e seja capaz de dar esse perdão. Então se você fizer essa experiência, você vai ver a transformação que vai acontecer com você mesmo, né? Você vai ser uma pessoa nova. Você vai ser uma pessoa que vai ter mais tranquilidade. Você vai ser uma pessoa que vai ter mais paz, né? Então quantas e quantas pessoas vivem aí com insônia, vivem perturbado, né? Vive atrás de psicólogo, né? Vive atrás do padre, né? Vive no médico. E muitas vezes é falta de perdão. Falta de perdão. Então sede misericordioso, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. E quando nós perdoamos, a gente não vai esquecer o que aquela pessoa fez por nós. Não, vai ficar na nossa memória. Mas nós não vamos ter aquele sentimento mais de raiva, né? Porque a raiva, temos que libertar disso, né? Não ficar alimentando mais isso. Então faça a oração, vai entregando, né? Vocês não estão fazendo o Cerco de Jericó? Então hoje é um dia de você entregar essas pessoas. Colocar essas pessoas no altar, né? Rezar por essas pessoas. Porque qual que é o nosso sentimento muitas vezes? Eu vou rezar para aquela pessoa, para quê? Né? A gente fica alimentando, não vou rezar, eu quero que aquela pessoa se lasque. Eu quero que aquela pessoa exploda, não é assim? É o sentimento, humanamente. Mas
Não podemos pensar assim, né? Deus nos chama de um modo diferente. A nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa ética é de ser pessoas misericordioso, né? Uma grande graça que Deus pede para nós hoje, né? Viver isso, né? E no mundo de hoje não é fácil. Quantas e quantas pessoas só querem fazer o mal, só querem destruir, né? Estão com o inimigo, estão com o pecado, estão caminhando nas trevas. E nós não podemos caminhar nas trevas. Nós não podemos caminhar no mal, né? Nós temos que caminhar libertos com Jesus, né? Ele é misericordioso. E nós também temos que ser misericordiosos, né? Porque senão não adianta nada eu estar aqui na igreja rezando o Pai Nosso, e na hora do Pai Nosso eu estendo a mão lá para o alto ainda, e diz: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que nos tem ofendido. Mas muitas vezes essa palavra é uma palavra somente da boca, mas o coração não está condizendo com aquilo que eu estou falando, né? Porque lá no fundo do meu coração ainda tem raiva, tem ressentimentos, né? E a palavra nos convida hoje, né, a esta libertação. Então faça esse momento, né? Se você pudesse reconciliar também, como é bonito, né? Quantas e quantas pessoas talvez faz tanto tempo que não se conversa, na família, né? Até na família, né? Irmão que não conversa com irmão, primo que não conversa com primo, né? Vira aquele inferno, né? Um passa para cá, o outro passa para lá, é assim, cada um desviando o olhar, né? Hoje nós temos no computador uma tecla chamada delete, né? Quando você não quer algo no computador, você vai lá e deleta um artigo, né? E tem muitas pessoas que deletam os outros do seu coração. A indiferença está um pecado, né? Então é tempo de reconciliação. Se você não reconciliar agora, vai ser quando? Então é a hora, né? Por isso que a leitura nos fala, né? Porque nós vamos estar diante de Deus, Ele vai nos julgar, né? E por que esse coração fechado? Por que esse coração egoísta que você está tendo? O que está faltando? Falta amor, falta misericórdia. Então, se você não é capaz de perdoar, peça a Deus a luz do Espírito Santo, para que você possa agir sempre com misericórdia. Então, que nesse mês de setembro, que nesse cerco de Jericó, que nessa celebração da Santa Missa de hoje, então fica para nós esse desafio que Deus lança ao coração de cada um de nós. E que nós possamos ser firmes, né, nesse propósito de dar sempre o perdão. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.